Boa tarde, alunos. Eu sou a professora Carol e nessa aula 13 de português nós vamos falar sobre verbos. Antes da gente começar a falar sobre verbo, vamos relembrar as classes que a gente já aprendeu, né? As classes de palavras que nós já aprendemos. Tem substantivo, artigo, adjetivo e pronome. Nós já aprendemos essas 4 classes de palavras e hoje nós vamos aprender o verbo, mas vamos relembrar como que é cada uma dessas classes de palavras numa frase. A minha gatinha fofinha miou para mim. Então, nós temos o A, um artigo definido, né? Gatinha é o meu substantivo, ou seja, o nome que aparece nessa frase. Fofinha é o adjetivo, ou seja, a característica que eu dou para o meu substantivo. E mim é um pronome, né, que faz referência a algum nome, que substitui um nome, né? Então, lembrando que o artigo, ele vai sempre acompanhar o substantivo, né, e concordar com ele, no caso, o substantivo gatinha. O A é um substantivo feminino, um artigo feminino, né, e está no singular, porque o substantivo também está no singular. E o fofinha, que é o adjetivo, ou seja, né, a característica do substantivo também vai concordar com ele, né? Está aí no feminino, né, como substantivo. Bom, e agora, de fato, o verbo, né? O que é o verbo? Também é uma classe de palavras, né? Mas ele indica 3 coisas, né? A gente viu que o substantivo indica o nome, artigo acompanha, adjetivo dá uma característica e o pronome substitui o nome. E o verbo, ele vai indicar o quê, né? Ação, ou seja, algo que está acontecendo. Na nossa frase, como exemplo, Clara comprou um celular, né? Comprou é a ação que ela está fazendo. Né? O que ela está fazendo? Ela está comprando. Então, comprou é o verbo, né? Que está indicando a ação que a Clara está fazendo. Um estado, ou seja, a menina está doente. Meu verbo nessa frase é o está, ou seja, é a maneira como ela se comporta, né? Como ela está nessa situação. E pode indicar também um fenômeno da natureza, ou seja, choveu no final de semana. Choveu, né, é algo que acontece na natureza. Então, esse também é um tipo de verbo, né? Então, o verbo, ele pode indicar 3 coisas. Ação, comprou, né? Estado, está ou ficou, enfim. E fenômeno da natureza, choveu. Além disso, o verbo ele também vai expressar a pessoa, o número, o tempo e o modo. E aí a gente vai ver cada partezinha, né, específico. Primeiro, a pessoa. O que é a pessoa? Isso a gente viu na nossa aula passada, né, de pronomes. Pessoa, né, são as 3 pessoas do verbo. Ou seja, a primeira pessoa, né, quem está falando, eu, no singular, ou nós, no plural. A segunda pessoa, né, quem está ouvindo, né, tu ou vós. E a terceira pessoa do verbo, né, que é de quem se fala. Ele ou ela no singular, eles ou elas no plural, né? Isso aqui a gente já viu em pronome. E para a gente, né, conjugar um verbo, a gente sempre vai estar se referindo a alguma dessas pessoas, ok? E aí a gente viu, né, as pessoas, e aí as pessoas se encaixam em um número, ou seja, são 2 tipos de número, o singular, que indica uma pessoa só, e aí então as 3 pessoas, né, eu, tu, ele ou ela, por exemplo, aí, eu tenho um gato, né, é uma pessoa só, ou no plural, né, uma frase quando nós vamos conjugar no plural, é mais de uma pessoa, ou seja, nós, vós, eles ou elas, né? Por exemplo, aí no desenho, nós vamos passear, tá? Então aí, tudo isso a gente já viu, né? Pessoa e os números, né? A gente viu lá nos pronomes porque são especificadamente, né, essas pessoas e esses pronomes que vão nos ajudar a conjugar os nossos verbos. Além disso, nós temos o tempo, né? O tempo é isso mesmo que a gente está pensando, tempo. São 3 os tempos do verbo, né? Passado ou pretérito, né? É a mesma coisa. E isso indica
algo que já aconteceu, ou seja, ontem, né? Quando já passou, então são os verbos que estão no tempo passado, né? Nós temos aí alguns exemplos: correu, pegaram, pulei, dormimos, tudo isso é passado, né? Já aconteceu. Nós temos também o presente, que, como o próprio nome diz, é o que está acontecendo, né? O hoje, é o agora. E aí, né, por exemplo, corre, pegam, pulo, dormimos, né? Esses são exemplos de verbos conjugados, né, no tempo presente. E o futuro, né? Que é o que vai acontecer, né? Ou seja, o amanhã, né? É o depois. Então, ele correrá, né? Eles pegarão, eu pularei, né? Nós dormiremos, enfim, tudo isso daí são as conjugações que nós vamos aprender, né, nas próximas aulas. E, por último, né? Não, por último não, que ainda falta mais um. Os modos, né? O que são os modos do verbo? O modo do verbo é a maneira como ele se encaixa, né? Nós temos o indicativo, que é o que a gente mais vai ouvir falar, né? E inclusive, vai ser o que a gente vai trabalhar esse ano. Os outros modos nós vamos conhecer só nas próximas séries, tá? O indicativo é aquilo que indica certeza, ou seja, aquilo que realmente vai acontecer, né? Por exemplo, peguei as frutas. Tô lá, peguei as frutas é algo que está acontecendo, é uma certeza, né? E o subjuntivo é uma dúvida, tá bom? Então, quando a gente não souber se realmente vai acontecer, a gente quiser criar uma frase ou uma fala que a gente não sabe se vai acontecer, a gente usa os verbos no modo subjuntivo, né? Por exemplo, se eu pegar as frutas, né? Eu não sei se eu vou pegar ou não, se eu vou comer ou não. É um se, né? Indica uma dúvida. E tem um imperativo, que ele indica uma ordem ou pedido, né? Pegue as frutas. Ou seja, eu estou pedindo para alguém fazer isso. Então, toda vez que eu peço ou que eu dou uma ordem, eu vou usar os verbos no modo imperativo, ok? E para a gente terminar, né, essa noção geral de verbo, tem bastante coisa, mas fiquem tranquilos que a gente vai conseguir identificar tudo direitinho. São as conjugações, ou seja, os verbos, né, que indicando ação, estado e fenômeno da natureza, eles vão aparecer para a gente de três formas, né? O finalzinho deles, tá? São as três. A primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, né? Ou seja, brincar, falar, andar, pular, né? Todos esses, agarrar, beijar, tudo isso são os verbos da primeira conjugação. Mas nós também temos aqueles verbos que são da segunda conjugação, que são aqueles terminados em er, ou seja, né, escrever, ler, beber, tá bom? E entre outros. E nós temos também os verbos da terceira conjugação, que são aqueles verbos terminados em ir, né? Partir, pedir, cumprir, suprir, enfim, vários outros, né? A maioria dos verbos, estão nessas três conjugações. Existe um verbo, né, especial, que é o verbo por, que termina em or. Mas aí é só um, né? E mesmo assim ele vem do poer, então que ele se encaixaria na segunda conjugação. Todos os verbos vão se encaixar ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira conjugação, ok? E aí, mais para frente, a gente vai ver cada conjugação especial, cada tempo em especial, né? Para a gente poder aprender a conjugar aí esses verbos e falar melhor e escrever melhor também, ok? Um beijo, fiquem com Deus, boa aula, tô com saudade. Até a próxima.